Ela ficara triste ao ler sobre a morte do rei George IV da Inglaterra, primo de seu pai, em junho. Ele teve um ataque cardíaco no castelo de Windsor e morreu de repente. Era obeso fazia muitos anos e chegado a excessos de todos os tipos. Ela se perguntou se John havia ajudado a melhorar a situação financeira do reino quando foi para a Inglaterra. O rei George tinha apenas 67 anos e era 10 anos mais novo do que seu pai. E fora sucedido por seu irmão mais novo, William, que seria o rei William IV. A data da coroação ainda não havia sido definida e não aconteceria logo. George tinha apenas uma filha e várias crianças ilegítimas, e por isso seu irmão William herdou o trono. Sua sucessão seria um problema, já que nenhum de seus filhos legítimos havia sobrevivido, e ele tivera 10 filhos ilegítimos com uma atriz irlandesa, Dorothea Jordan, com quem nunca se casou. Era difícil acompanhar os caprichos da monarquia britânica, mas Angelique estava familiarizada com tudo. Em julho, um mês depois da morte do rei George, Thomas veio visitá-la com mais calma, como costumava fazer, a fim de passar um pouco mais de tempo com Angelique. Ele era uma figura familiar na casa, e as meninas sempre se perguntavam se um dia os dois teriam algo mais sério, porém Angelique insistia que eles eram apenas amigos. Naquele dia, ao chegar, Thomas falou que estava extremamente preocupado com a segurança dela. O rei Charles havia dissolvido o parlamento, considerado liberal demais para ele, e passou a censurar a imprensa. Cidadãos indignados estavam se reunindo e barricadas seriam erguidas nas próximas horas. Provavelmente haveria brigas nas ruas. As pessoas estavam cansadas dos Bourbons, e um confronto perigoso estava se desenhando. Havia o risco até mesmo de outra revolução. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você e as meninas devem deixar da cidade imediatamente, disse ele. Mas para onde vamos? Angelique pareceu em pânico. Ela estava assustada diante da ideia de outra revolução, pois a última havia matado seus avós, a maior parte de seus parentes e feito com que sua mãe fosse mandada para a Inglaterra ainda bebê. Surgiram um recesso à beira-mar até as coisas se acalmarem. Angelique podia ver que ele estava falando sério, e sua mente começou a trabalhar. Ela não queria deixar a casa, mas também não podia arriscar sua segurança e a das 10 mulheres que moravam lá. Afinal de contas, Angelique era responsável por todas. Você consegue se aprontar para partir em algumas horas? Perguntou ele, muito preocupado, e ela percebeu que o ministro tinha informações confidenciais. Angelique confiava cegamente em Thomas e sabia que a preocupação dele com ela era genuína. Nós iremos, se for necessário. Vou organizar tudo, disse ela, enquanto tentava pensar no que fazer. Não volte até que seja seguro, disse ele a Angelique, dando um delicado beijo em seu rosto antes de ir embora. Ela pediu a Jacques e a Luke que fossem imediatamente contratar 3 carruagens para elas e foi a todos os quartos para mandar as garotas arrumarem as malas. Elas partiriam para a Normandia dentro de 1 hora e ficariam hospedadas em uma pousada, se conseguissem quartos suficientes. Angelique não tinha certeza se outras pessoas estariam fugindo da cidade e se escondendo nas pousadas da região. Era grata a Thomas pelo alerta. As garotas se apressaram em arrumar as malas e, 1 hora depois, estavam nas carruagens que os rapazes conseguiram e usaram o velho coche que tinham para levar as bagagens. As carruagens não eram muito elegantes, mas se mostraram úteis, e os cavalos pareciam fortes. Então, 2 horas depois da visita do ministro, o grupo seguia para a Normandia. Naquela mesma noite, elas chegaram ao destino e conseguiram garantir cômodos para todas em uma pousada confortável com vista para o mar, onde ficariam aguardando as notícias de Paris. Angelique levara seu pequeno baú com dinheiro e joias, roupas suficientes para 1 mês, além de uma grande caixa de toucas. As outras garotas também.
Jacques e Luc ficaram em Paris para tomar conta da casa junto com as duas criadas. Nos dias que se seguiram, as notícias foram alarmantes. A revolta estava sendo chamada de revolução, e o povo estava forçando o rei Charles a abdicar. Mas o motim acabou em 3 dias e, uma semana depois, o trono foi oferecido ao primo de Charles, Luís Filipe, da Casa de Orleans, e a França tinha um novo rei. 10 dias depois, enquanto Angélique e as meninas passeavam pelo campo, em meio a flores silvestres, longe de Paris, Charles abdicou o trono, partiu para a Inglaterra de forma pacífica e a ordem finalmente foi restaurada na cidade. Em tese, elas poderiam voltar para casa, mas Angélique achou melhor aguardar pelo menos mais uma semana, para ter certeza de que tudo estava de fato em paz novamente e que não havia nenhum perigo. Elas estavam na Normandia havia 3 semanas e podiam esperar mais um pouco. Estavam adorando o campo. Parecia uma temporada agradável de férias. Angélique se sentia muito feliz por terem saído da cidade a tempo, e as meninas estavam se divertindo à beira-mar e aproveitando o descanso da vida parisiense. As 11 jovens chamavam a atenção aonde quer que fossem e haviam recebido vários olhares fuzilantes das mulheres do campo, que as viam em seus vestidos elegantes, todas elas muito bonitas. As mulheres também repreendiam seus maridos por olhar para elas. Angélique voltou com as meninas para a cidade no início de setembro, depois que Jacques lhes enviou uma mensagem dizendo que estava tudo tranquilo e seguro novamente. Elas haviam ficado fora durante 6 semanas e retornaram a Paris energizadas, revigoradas e de bom humor, prontas para voltar a receber seus clientes. O ministro foi o primeiro a visitar Angélique, para se certificar de que estava tudo bem com as moças. Obrigada pelo alerta, agradeceu-lhe Angélique. Deve ter sido terrível aqui. Só por alguns dias. Tudo aconteceu muito rápido. Vamos ver como o novo rei se sai. Espero que seja mais sensato do que o último. As meninas adoraram as férias, contou-lhe Angélique, sorrindo. Ela estava feliz em revê-lo. Seus clientes correram para o boudoir para vê-las, encantados por saberem que as jovens estavam de volta à cidade. Todos haviam sentido falta delas, mas, como era agosto, muitos dos clientes também estavam viajando para a temporada em suas casas de campo ou castelos. Quando setembro chegou, tudo voltou ao normal. O tempo estava quente, e as temperaturas batiam as da Normandia, onde sempre corria uma brisa agradável. Na semana seguinte à sua volta, Angélique ficou surpresa ao ver John de novo em Paris. Ele explicou que tinha negócios para resolver na cidade e que ia a um encontro em Londres com o novo rei. Ainda tinha esperanças de fazer a jovem ver as coisas de maneira diferente, principalmente depois de uma mudança significativa em sua vida desde sua última visita, em janeiro. Sua esposa havia falecido em junho, e ele disse que estaria de luto nos próximos meses, mas queria que Angélique soubesse que, passado o período formal, ele ficaria livre para se casar com ela. Não estava mais limitado a oferecer ela apenas a condição de amante, ele poderia fazer dela uma mulher honesta. Enquanto contava isso a Angélique, os olhos de John imploravam para que ela aceitasse. Mas a verdade era que a jovem não o amava. Ele tinha 40 anos a mais do que ela. Angélique gostava dele, apreciava as suas conversas no salão, mas não queria se casar com aquele homem, por mais generoso que ele fosse. E ficou assustada com aquela proposta inesperada. John, não posso, disse ela, parecendo triste. Já lhe disse. Minha vida é aqui. Não quero ir para Nova York. E não tenho interesse em me casar. Nós mal nos conhecemos. E se alguém descobrisse que você me conheceu aqui? Sou cortesã de um bordel. O que iria acontecer se isso viesse à tona? Como alguém iria descobrir isso? Perguntou ele, confiante. Ninguém jamais precisa saber como ou onde nós nos conhecemos.
Você é de uma família extremamente digna, e eu tenho idade suficiente para fazer o que quiser da minha vida. Sou muito velho para que isso abale a minha carreira, se por acaso alguém ficar sabendo. E, de qualquer forma, ninguém vai descobrir nada. A verdade era que ele não se importava. John desejava Angelique desesperadamente, só conseguia pensar nela e em nada mais desde junho e havia acreditado nela quando a jovem disse que nunca seria amante de homem nenhum. Estava disposto a arriscar tudo e negar essa parte da história de Angelique se alguém a reconhecesse. Estava obcecado por ela. Angelique não tinha certeza se John a amava, embora dissesse que sim, e todas as suas atitudes demonstravam que ele a desejava mais do que qualquer outra coisa. Ele precisava tê-la. A razão já não contava mais, apenas Angelique. Não posso aceitar sua oferta, disse ela gentilmente. Nem como amante nem como esposa. Sinto muito pela morte da sua mulher. Mesmo sabendo que você não era feliz com ela, tenho certeza de que está muito triste com a perda. Bom, mesmo assim, não posso me casar com você. John se levantou e olhou para ela, e, por um momento, pareceu furioso. Ele estava perturbado e parecia incapaz de acreditar no que ouvia. Estava disposto a pôr tudo em risco por ela. Mas Angelique se mostrara inflexível. Não queria ser pressionada por ele a fazer algo que não queria. Angelique não o amava, o que para ele era essencial, e não tinha a menor intenção de deixar Paris. E não disse a ele, mas o achava muito velho para ela. John tinha idade para ser seu avô. Não voltarei a incomodá-la, disse ele e, com um último olhar devastado, atravessou a sala e saiu pela porta sem olhar para trás. E, dessa vez, Angelique estava certa de que não o veria mais. Capítulo 16. O outono se foi, mas vieram muitos clientes, antigos e novos. Após a breve revolução em julho e a mudança de monarca, Paris se estabeleceu novamente. A população tinha esperanças de que o novo rei fosse melhor que seu antecessor. Os clientes do boudoir andavam ocupados, ajustando-se à mudança de poder. Novas leis e medidas políticas entraram em vigor. O momento era tenso e empolgante ao mesmo tempo. Angelique e as meninas podiam sentir isso. Os tempos estavam mudando. Eles estão animados, não é? Comentou Philippine com as outras garotas certa noite, depois que o último cliente saiu. Ambre estava sempre ocupada, e Camille, Agatha e Fabienne também eram muito requisitadas. Era como se os homens tivessem muita energia e não soubessem o que fazer com ela. Angelique também achava que as discussões políticas estavam mais acirradas do que o habitual na sala de estar. O clima quente contribuía para que os homens ficassem ansiosos para aliviar a tensão no andar de cima. As meninas pareciam cansadas naquela noite, assim como Angelique. Vários clientes chegaram tarde e alguns beberam muito, o que os deixava sempre mais exaltados. E, como nenhum deles discutia política com suas esposas, todos queriam falar sobre as novas mudanças com Angelique, que era uma mulher muito inteligente e bem informada. Na noite seguinte, com o calor denso ainda pairando no ar, os ânimos se acirraram. Alguns clientes começaram um debate sobre os reis Bourbon e Orleans. Vários homens expressaram a opinião de que Luís Filipe não conseguiria ser melhor do que seu antecessor, mas muitos discordavam disso. Então, antes que alguém pudesse detê-los, dois homens, que tinham bebido bastante antes de chegarem ao boudoir, começaram a gritar um com o outro na sala de estar em um instante e estavam brigando. Alguns clientes correram para intervir, mas não conseguiram evitar um soco. Ao primeiro sinal de Angelique, Jacques e Luca atravessaram a sala para conter a confusão. Era a primeira vez que acontecia uma briga no boudoir, e Angelique queria os dois homens fora da casa antes que alguém se machucasse. A ideia do bordel era ser um refúgio para homens importantes, e não um ringue de boxe. Mas,
Quando Jacques segurou um dos homens pelo ombro, o outro tirou uma pistola de cabo de madrepérola do bolso e atirou em seu agressor. Uma mancha de sangue se avolumou no colete branco imaculado e engomado. O homem baleado olhou para outro surpreso e caiu no chão, aos pés de Jacques. O atirador tentou fugir, mas não conseguiu passar por Luc. Angelique não conhecia tão bem o atirador, mas a vítima era um de seus melhores clientes. Ela se curvou imediatamente sobre o homem ferido enquanto ele ofegava por ar. Vários clientes se juntaram a Luc para impedir que o atirador fugisse. "Chame um médico", gritou Angelique para Luc. Ao olhar para a multidão, viu Thomas entre os homens. Por um instante, ela se esqueceu de que ele estava lá e sentiu-se imensamente agradecida por vê-lo bem. Angelique não tinha ideia do que fazer. Aquilo poderia virar um escândalo. Será que Thomas poderia ajudá-la? O homem que havia disparado o tiro estava caído em uma cadeira, atordoado, e já não tentava mais fugir. Angelique pegou uma almofada para apoiar a cabeça do cliente baleado. Ela não sabia mais o que fazer, então viu uma das meninas descer correndo as escadas com uma pilha de toalhas para estancar o sangue, que já havia praticamente se espalhado pelo corpo todo do homem ferido e pelo vestido dela. Obviamente, o estado dele era grave, e a pressão que ela e Agathe colocaram na ferida não estava sendo suficiente para estancar o sangramento. O homem apenas revirava os olhos, pois não conseguia mais falar. Ele estava muito próximo de seu agressor quando levou o tiro, então o impacto foi grande. Os outros homens apenas observavam, sussurrando uns com os outros. Muitos conheciam a vítima, um dos banqueiros mais respeitados de Paris. O atirador era um membro do parlamento, que havia sido dissolvido pelo rei Charles em julho, e não estava lidando bem com a nova situação. Thomas rapidamente se ajoelhou no chão ao lado do homem ferido, que soltou um grito horrível, cuspindo sangue pela boca. Angelique levantou sua cabeça, tentando ajudá-lo a respirar, mas foi então que ele deu o último suspiro e morreu nos braços dela, enquanto todos encaravam, horrorizados, a cena. Ele havia sido assassinado na sala de estar de Angelique. Antes de falar qualquer coisa, Thomas verificou seu pulso. A vítima estava de olhos abertos, mas não respirava mais. Alguns olhavam ao redor, em pânico, e outros já discutiam o que fazer. Ninguém teve tempo de chamar a polícia, nem sequer pensar nisso, tudo havia acontecido muito rápido. Angelique olhou para Thomas com expectativa. Havia pelo menos 30 homens na sala quando ele assumiu o controle da situação. Ele conhecia muitos ali, a maioria deles, na verdade. O atirador se sentou na cadeira, atordoado ao se dar conta do que tinha feito e sabendo que sua vida estava acabada. Alguém havia tirado a pistola das mãos dele, mas Angelique não tinha ideia de onde a arma estava. Thomas chamou a atenção de todos com sua voz forte e calma. "Cavalheiros, sugiro que todos saiam imediatamente. Nenhum de vocês esteve aqui esta noite. Nós não nos vimos. Está certo?" Todos assentiram com um olhar de alívio, pois ninguém queria estar envolvido no inevitável escândalo, e saíram do bordel às pressas. Seguindo instruções de Thomas, Angelique pediu às meninas que estavam no andar de cima que mandassem seus convidados ir embora também. Os clientes que estavam nos quartos não tinham ideia do que havia acontecido, muito menos de que um homem tinha sido morto. Ela havia falado com Agathe e, em poucos minutos, os homens que ainda estavam na casa desceram correndo as escadas. O ministro pediu a eles que fossem embora e lhes deu as mesmas instruções que dera aos outros. Ninguém iria se oferecer para dizer que estivera em um bordel e vira um homem ser assassinado em uma briga. Eles foram embora imediatamente, e o homem que pegou a pistola a deixou discretamente com Jacques ao sair. O atirador ficou de pé e olhou de Angelique para o ministro. Ele estava um pouco mais sóbrio do que quando puxara o gatilho, mas ainda parecia muito bêbado.
Thomas pediu a Agatha que o levasse para o andar de cima e o deixasse dormir até que ficasse sóbrio. O ministro estava com medo de mandá-lo para casa agora, com receio do que ele diria. Eu preciso ir à polícia, disse ele, em voz alta. Eu sou a polícia, respondeu o ministro, com raiva. Suba e faça o que eu mandei. Eu matei aquele homem, disse ele, enquanto Agatha o conduzia a escada acima até o seu quarto. O atirador estava chorando quando Thomas se virou para Angelique. Ela estava assustada, mas tentava ser corajosa e parecer calma. O que vamos fazer agora? Perguntou ela a Thomas. A jovem estava quase tão pálida quanto o homem morto. Precisamos deixar o corpo perto da casa dele, para que seja encontrado lá. A esposa não precisa sofrer a humilhação de saber que ele foi morto aqui. Ninguém vai falar nada. Não era a primeira vez que um homem morria em um bordel. E o que Thomas queria agora era evitar um escândalo para todos que estiveram no boudoir aquele dia, especialmente para Angelique. Acompanharei Dumas até a polícia amanhã, quando ele estiver sóbrio. Ele vai confessar que se envolveu em uma discussão na rua e acabou matando um homem com um tiro. Mas ele estava tão bêbado que o deixou lá. Você tem uma carruagem? Perguntou Thomas a Angelique. Sim. Peça a um dos seus homens que a traga aqui. Eles podem deixar o corpo do Vincent em uma rua qualquer perto da casa dele. Thomas pediu a Luke e Jacques que envolvessem o homem morto em um cobertor, para que pudessem colocá-lo na carruagem. Luke se apressou para buscar a carruagem, e Jacques entregou a arma do crime a Thomas. Angelique estava muito grata por ele estar ali. Poucos minutos depois, o segurança parou a carruagem na porta do bordel. Felizmente, não havia outras casas nas redondezas, e os dois rapazes levaram o homem morto envolto no cobertor com facilidade. Thomas indicou aos seguranças a área onde Vincent morava, e eles partiram logo depois em sua terrível missão para livrar Angelique e a casa de um grande escândalo. Thomas sabia que alguém iria encontrar a vítima e chamar a polícia. Angelique chamou uma das criadas para limpar o tapete, mas grande parte do sangue do homem morto estava em seu vestido. A essa altura, as meninas já haviam descido, perguntando-se o que havia acontecido e querendo saber o que deveriam fazer em seguida. Todos pareciam estar com medo. Nenhuma de vocês viu nada esta noite, disse o ministro com firmeza. Não aconteceu nada aqui. Tivemos uma noite comum. Ninguém perguntará nada a vocês. Aquele homem não foi baleado aqui, ele será encontrado na rua. Thomas mandou as meninas voltarem para seus quartos e encarou Angelique. Ela serviu um copo de conhaque e o entregou ao ministro. Ele odiava o que estava prestes a dizer, mas não havia alternativa. Você tem que sair de Paris, Angelique. Não é para sempre, apenas por enquanto. Saia de cena por uns 6 meses ou um ano, para evitar que qualquer indício disso respingue em você. Além disso, seus clientes ficarão com medo de vir aqui por um tempo. Eles não vão querer estar envolvidos nesse crime, e seria melhor se você seguisse o exemplo deles. Você pode abrir outra casa, só precisa dar um tempo. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa em um bordel. Aquilo era exatamente o que Angelique temia ouvir, mas sabia que ele estava certo. Ela não discutiu, apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. Thomas segurou-lhe a mão. Assim como a dona da casa, ele desejava que nada daquilo tivesse acontecido. Mais uma vez, o destino havia intervindo para mudar a vida de Angelique, exatamente quando as coisas estavam caminhando bem. Agora, um homem estava morto. Angelique tinha de fechar a casa, mas não fazia ideia de para onde ir. Quando terei que partir? Perguntou ela com tristeza. O coração de Thomas doía ao olhar para o jovem, e era doloroso para ele dizer aquelas palavras. O mais rápido possível.
E você só pode voltar quando isso tudo passar. Angelique parecia em choque, mas via em Thomas um protetor poderoso. Sem ele, a situação teria sido infinitamente pior. O que vai acontecer com as meninas? Para onde elas irão? Elas ganharam um bom dinheiro desde que você abriu a casa. Todas têm condições de se manter por um tempo. Você pode voltar, só não pode ficar aqui agora. Bom, mas e quanto a você? Para onde está pensando em ir? Não sei, respondeu ela, fechando os olhos e abrindo-os depois de um instante, encarando seu protetor com tristeza. Odiava o que estava ouvindo, mas sabia que ele estava certo. Não há nada para mim na Inglaterra. Não tenho para onde ir. Quando falou isso, ela se perguntou por que estava sempre à mercê das loucuras de outras pessoas. Seu irmão havia influenciado seu destino, depois e agora esse crime. Nova York? Sugeriu ele, e Angelique assentiu, considerando a possibilidade. Talvez. Também não tenho nada nem ninguém lá. Você pode recomeçar a sua vida lá. Isso pode lhe fazer bem. Esta vida que leva aqui não é para a filha de um duque. La Duquesa, disse ele, fazendo-a sorrir ao ouvir o apelido que as meninas haviam lhe dado. É melhor você reservar uma passagem amanhã. Pode ter certeza de que seus clientes não vão falar nada, pois ninguém vai querer explicar o que estava fazendo aqui. Se você partir agora, não será ligada ao crime. Angelique sabia que ele tinha razão. Eles ficaram conversando por mais um tempo, até que finalmente o sol surgiu. Jacques e Luke haviam voltado e relataram haver cumprido sua missão. Eles até colocaram o chapéu do homem morto ao lado dele na rua onde o deixaram. Não havia evidências na casa, exceto pelo vestido de Angelique manchado de sangue e 2 toalhas, que ela acabou jogando fora. Às 9 horas, Thomas foi acordar Dumas no quarto de Agathe. Era a primeira vez que o ministro ia ao andar de cima. Dumas ainda estava um pouco bêbado quando despertou, então Angelique pediu à criada que lhe servisse um café bem forte. Thomas havia formulado um plano. Dumas diria à polícia que atirou na vítima por legítima defesa durante uma discussão e que depois passou a noite inteira perambulando pelas ruas. Então, logo cedo, foi à casa de Thomas e confessou o que havia feito. Não havia menção ao boudoir na história, e Dumas estava mais do que disposto a colaborar. Não queria que ninguém soubesse que ele estava em um bordel. Assim que ele e Thomas deixaram a casa, Angelique foi acordar as meninas para lhes contar tudo o que havia acontecido. Thomas prometeu voltar mais tarde e disse mais uma vez a Angelique que ela precisava reservar sua passagem para Nova York naquele dia mesmo. Ela ainda estava com o vestido manchado de sangue quando as meninas chegaram à cozinha, uma a uma, para ouvir o que tinha a dizer. Todas se reuniram ao redor da mesa, parecendo preocupadas, e a dona da casa lhes deu as más notícias. Nós temos que ir embora. Terei que fechar a casa. Colocarei nossos móveis em um depósito para que em 6 meses ou um ano possamos abrir de novo. Bom, se tudo der certo. Ela estava seguindo todas as instruções de Thomas. 6 meses ou um ano. O que vamos fazer até lá? Perguntou Ambre. As meninas se mostraram preocupadas, e Fabienne começou a chorar. Ela refletira muito na noite passada e havia chegado à conclusão de que não tinha como voltar para a casa de Madame Albin, muito menos trabalhar por conta própria nas ruas. E ela não sabia fazer mais nada. Havia economizado uma boa quantia nos últimos 16 meses e vivido um sonho maravilhoso, mas que agora chegara ao fim. Le Boudoir estava tão morto quanto o homem baleado. Angelique poderia reabrir um dia, mas isso não iria acontecer tão cedo. O lado bom era que todas as meninas agora tinham um bom dinheiro, graças a Angelique. Isso daria a elas oportunidade de fazer o que quisessem dali em diante. Poderiam até se dar ao luxo de tirar um ano de folga,
inclusive. Não vou voltar para o convento, falou Philippine com um sorriso irônico. Poderíamos, quem sabe, alugar um apartamento e trabalhar juntas enquanto esperamos Angelique voltar, sugeriu Agathe, e várias meninas aprovaram a ideia. Hiroko disse que agora tinha condições financeiras de voltar para o Japão. Camille comentou que talvez voltasse para o teatro. As duas novatas, Sigrid e Carmen, disseram que iriam para casa com o dinheiro que haviam ganhado. Como Angelique pagava um salário justo às meninas, nenhuma delas ficaria desamparada quando a casa fosse fechada. Le Boudoir de la Duquesa fora um grande sucesso e dera muito mais lucro do que Angelique havia esperado. E você? Perguntou Fabienne a Angelique. Ela estava preocupada com a amiga. Vou reservar uma passagem de navio para Nova York. Ela ficou triste quando falou isso, e seus olhos se encheram de lágrimas. E vai trabalhar lá? As meninas pareciam chocadas com a revelação. Não. Não tenho nada para oferecer sem vocês, disse ela, sorrindo, e não consigo meu emprego de babá sem uma carta de referência. Bom, isso tudo já ficou no passado, de qualquer forma. Eu não estava destinada a uma vida de serviço mesmo. As meninas assentiram, pois sabiam que aquilo era a mais pura verdade. Porém Angelique tinha um incrível dom para os negócios, o que se revelara bom para todas as envolvidas. Tinha sido mágico enquanto durou, e elas esperavam que pudessem voltar a trabalhar juntas um dia. Todas tinham muito a fazer naquela manhã. Embalar suas coisas e traçar planos. Angelique disse que as roupas que havia comprado para cada uma pertenciam a elas, como um presente. Eram muitos vestidos lindos e acessórios para combinar com eles. A dona da casa havia sido generosa, não apenas em relação ao dinheiro, pois demonstrava muito carinho pelas meninas, era justa e as tratava com respeito. Para a maioria delas, o bordel era o refúgio mais seguro que já haviam tido na vida, e todas estavam com o coração partido por deixar a casa e a mulher corajosa que a idealizara. Naquela manhã, Angelique foi ao tabelião e avisou-lhe que estava indo embora com sua família para Nova York. Ela pagou 3 meses de aluguel, conforme estipulava o contrato de rescisão. O homem disse que os proprietários iriam lamentar, pois ela era uma excelente inquilina e pagava o aluguel sempre em dia. Ninguém jamais suspeitava do que realmente acontecia na casa, nem os vizinhos, nem o tabelião, muito menos os proprietários. Ela contratou o serviço de um depósito para guardar todos os móveis da casa. Em seguida, foi ao escritório da Second Line e reservou uma passagem no navio Desdemona para Nova York. Era o palácio da Second Line. E, em um momento de loucura, comprou um bilhete de primeira classe o mais barato para uma das criadas, a que estivesse disposta a ir com ela. O navio partiria dentro de 4 dias, e havia muito a ser feito até lá. Assim que Angelique voltou para casa, Fabienne foi correndo até ela e disse que tinha algo para lhe contar. Ela e Jacques haviam conversado por um longo tempo e resolvido que iriam se casar e se mudar para a Provence. Quando o boudoir reabrisse, ela não voltaria ao trabalho. Quero ter filhos. Ela sorriu para a amiga e patroa, e Angelique a abraçou, pois achava que Fabienne estava no caminho certo. Fico muito feliz por você. Quando Angelique começou a fazer as malas, pensou na proposta de John Carson, uma semana atrás, mas não se arrependeu de sua recusa. Ela sabia que ele tinha ficado aborrecido, mas não podia aceitar sua proposta. Se ela se casasse, sabia que tinha de ser por amor. Será que eles um dia se encontrariam em Nova York? Naquela tarde, Thomas apareceu para falar com Angelique, que já estava com a passagem e ficou feliz em saber que a confissão de Dumas havia ocorrido como esperado. Ele estava preso aguardando o julgamento. Ninguém havia questionado sua versão dos fatos, e o assunto Le Boudoir não veio à tona. Thomas a salvara do escândalo, orquestrando tudo à perfeição.
Ele queria saber quando ela pretendia partir. Em 4 dias, disse a jovem, parecendo arrasada. Estava deixando para trás as mulheres que amava, a vida que elas haviam criado juntas, um negócio próspero, por mais impróprio que fosse, e um amigo querido. Ele havia se mostrado gentil e respeitoso com ela desde que os dois se conheceram. O ministro também estava triste com a mudança e pareceu arrasado quando foi embora, um pouco mais tarde. Ele se sentia aliviado por Angelique estar deixando Paris, e sabia que nunca mais voltaria a conhecer uma mulher como ela, tão linda e excepcional. No fundo, achava que ela iria conhecer alguém em Nova York e nunca mais voltaria para a França. As meninas partiram o mais rápido que conseguiram para seus destinos. Algumas ficaram em Paris, outras voltaram para suas cidades e um pequeno grupo foi morar junto. Todas choraram na hora da despedida e disseram que iriam esperar Angelique voltar para trabalhar para ela novamente. Isso fez o coração da duquesa doer ao se despedir delas. Elas eram como irmãs agora. 3 dias depois do assassinato, a casa estava vazia. Naquela manhã, Angelique e Fabienne choraram ao se despedir. Fabienne e Jacques partiram para Provença, e Angelique desejou que tudo desse certo para o casal. Ela estava feliz por sua amiga ter uma vida melhor e com seus planos de casamento. Angelique caminhou pela casa uma última vez antes de ir embora, pensando em todos os bons momentos passados lá. Tudo havia superado suas expectativas. Fora um sonho lindo, mas havia chegado ao fim. Ela foi para um motel com vários baús que continham todas as suas roupas, acompanhada de Claire, sua criada, que concordara em ir para Nova York com ela. Havia feito uma reserva no Nos Ris, o que seria impossível na época que se mudou para Paris. Mas agora ela podia pagar a hospedagem sem precisar usar o dinheiro que o pai havia lhe deixado. Ela enviou uma mensagem a Thomas, e ele fora vê-la na noite anterior à partida. "Você vai embora amanhã?" perguntou ele quando chegou à sua suíte, e Angelique assentiu com tristeza. "Espero que faça uma viagem tranquila. E que volte um dia, embora eu tenha a sensação de que isso não vai acontecer." "E para onde eu iria depois?" perguntou. "Para qualquer lugar. Argentina, Brasil, Roma, Florença. Você pode voltar para a Inglaterra. Existem muitas possibilidades que ainda não explorou." Angelique não havia pensado nisso, pois não queria sair de Paris, mas sabia que tinha de fazê-lo. No fundo, Thomas estava certo. "Quero voltar para cá e retomar a minha vida", disse ela com firmeza e com um brilho no olhar. "Às vezes, as coisas não são tão fáceis quanto pensamos. Mas espero que você volte", disse ele com sinceridade no olhar. Então, naquele momento, sem dizer uma palavra, ele se inclinou e a beijou, e Angelique desejou que as coisas fossem diferentes, que ele não fosse casado e que ela não precisasse fugir. Os dois nunca dariam certo juntos, e ela sempre soubera disso, mas Thomas fora um amigo incrível, o melhor que já tivera. E a salvara. Angelique sabia que, se ficasse, de alguma forma, em algum momento, a verdade viria à tona. Mas, graças a ele, por ora, tudo estava sob controle. Ela não poderia ter pedido mais. "Você vai escrever para mim?" perguntou ele. Angelique assentiu, mas não tinha certeza se Thomas acreditava nela. Ela o entendia perfeitamente. Quem poderia saber o que a vida reservava para ele em Nova York? Ele desejava apenas coisas boas e não estava gostando nada de vê-la ir embora. Se a vida tivesse sido diferente, e mais justa, eles teriam se casado. Disso, Thomas tinha certeza. Nunca havia conhecido uma mulher como ela. Thomas a amava. "Obrigada", disse Angelique, mas suas palavras foram pouco para o que ele havia feito. "Não me agradeça, apenas volte. Espero ver você novamente."
Lágrimas escorriam pelo rosto de Angelique. Parecia que ela estava saindo de casa mais uma vez. Sem seus amigos, sem seus pais e sem um plano. Estava partindo para o desconhecido novamente sozinha, sem as pessoas a quem amava. E tudo o que ela queria, mais uma vez, era ficar de pé. Thomas tinha certeza de que ela iria conseguir. Enquanto lhe dava o último beijo, sussurrou: "Adeus, meu amor." Ele saiu apressado, correndo pela escadaria do hotel, entrando rápido em sua carruagem. Angelique estava na janela e o observou partir, chorando em silêncio. Então a duquesa de Le Boudoir desapareceu com ele. Comente, compartilhe, se inscreva, e por favor, deixe o seu like. Para você não custa nada, mas para nós, fará muita diferença. Ajudará o canal a crescer, e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 17. 1 ano e meio depois de chegar a Paris, Angelique estava partindo. Naquela manhã, ela se levantou para se arrumar após ter passado uma noite insone e se perguntou se algum dia voltaria a Paris. Usava um traje de seda cinza escuro muito elegante, com um enorme chapéu e um véu cobrindo o rosto quando entrou na carruagem para o percurso até Le Havre com Claire, que se tornara sua dama de companhia. A outra criada que trabalhava na casa tinha ido para a casa dos pais, no sul. Angelique estava pensando em Thomas. Ele não poderia ter ido mais uma vez vê-la no hotel, pois corria o risco de ser reconhecido. Eles haviam dito tudo o que tinham a dizer no dia anterior. Agora restavam apenas as lembranças. Angelique ficou observando Paris e seus arredores passarem enquanto seguia a viagem para o campo, em direção ao porto. O trajeto demorou muitas horas, e o navio lhe pareceu grande demais quando embarcou. Ela nunca tinha viajado para tão longe antes e, mais uma vez, fingiu ser uma jovem viúva. Ainda parecia mais respeitável do que ser uma mulher muito jovem viajando sozinha, mesmo com uma dama de companhia. Claire estava ansiosa para embarcar no navio e ir para a América com ela. Para a criada, aquilo parecia uma aventura, mas não para Angelique. Ela estava com o coração apertado quando olhou ao redor da cabine. Era espaçosa, bem iluminada e arejada, e o colchão parecia confortável. Algumas pessoas estavam se despedindo de outros passageiros. Ainda era difícil para ela acreditar que uma vida completamente nova havia terminado com uma única bala, 5 dias antes. Ela e Fabienne haviam queimado seu vestido e as toalhas sujas, e Angelique estava certa de que Thomas tinha razão. Nenhum dos homens que haviam testemunha do assassinato falaria qualquer coisa. Eles tinham muito mais a perder do que ela. Porém foi a jovem quem pagou um alto preço pelo temperamento do atirador. Um homem perdera a vida, e agora ela estava sendo obrigada a deixar a dela para trás. Angelique observava o navio se afastar da doca sentindo a agradável brisa do mar. E a bela jovem não passou despercebida. Várias pessoas a notaram. Ela era uma mulher pequena, elegante e bem vestida. Parecia misteriosa e estava viajando sozinha. Ela caminhou pelo convés quando começaram a navegar. Havia um curral para ovelhas e cabras, um espaço para vacas e outro para galos, galinhas, patos e gansos. Depois de um breve passeio, voltou para a cabine e leu durante um tempo. Ainda no hotel, havia escrito uma carta para a senhora White dizendo que a família com quem trabalhava estava se mudando para Nova York, e que ela estava indo com eles para ajudá-los, mas que não sabia quanto tempo ficaria fora. Ela esperava que não fosse muito. Prometeu avisar a ela quando estivesse de volta à Europa. Perguntou-se se a velha governanta acreditava nela, mas não havia razão para que ela duvidasse de sua palavra. Angelique odiava mentir, mas não havia como lhe dizer a verdade naquele momento. Ela estava certa de que, em seus sonhos mais loucos, a senhora White nunca imaginaria que, no último ano,
Angelique esteve à frente do melhor bordel de Paris. Muito menos alguém que a estivesse observando no navio naquele minuto. Ela parecia uma lady, uma mulher bem-nascida. Ninguém duvidava que ela era mesmo uma jovem viúva. Ela jantou na cabine e, logo depois, deu uma longa caminhada pelo convés, a fim de explorar o navio. Havia um salão bonito, com painéis de madeira com muito dourado na decoração. Os outros passageiros passavam o tempo lendo e jogando cartas. O chá era servido à tarde. Todo aquele luxo fez com que Angelique pensasse nos Fergusons. Lembrou-se de Emma e desejou poder vê-la novamente. Também se lembrou de ter visto Harry Ferguson no boudoir e se perguntou que outras travessuras lascivas ele andava fazendo enquanto a esposa estava quase tão ocupada quanto ele, perseguindo outros homens. Angelique havia aprendido muito sobre o ser humano durante sua estada em Paris. Havia pessoas que eram surpreendentemente mais gentis do que se esperava, já outras fingiam ser o que não eram. Viu de perto a força, os valores e os princípios das mulheres que haviam trabalhado para ela, apesar do que faziam para viver, e a falta dos mesmos em pessoas que afirmavam tê-los. Conheceu homens que traíam suas mulheres e aprendeu que era preciso ser forte para sobreviver. Durante 3 anos, desde a morte do pai, estudara essa lição. Ela não conseguia imaginar o que o pai diria se soubesse como era sua vida agora, muito menos se ele teria orgulho dela por ter sobrevivido ou se estaria profundamente envergonhado de suas atitudes. Esperava que fosse a primeira opção. Mas, de qualquer forma, Angelique não se orgulhava de todos os seus feitos. Ela havia feito o melhor que pôde naquelas circunstâncias e esperava que, se estivesse cuidando dela lá de cima, o Duque entendesse. Pensava no pai com saudosismo e tristeza enquanto olhava para o mar sob as velas ondulantes e, então, fechou os olhos. Um momento depois, ouviu uma voz ao seu lado e olhou para cima. Era um homem alto e bonito. Não pode ser tão ruim assim, disse ele, com simpatia. Perdão, eu só estava pensando. Ela sorriu timidamente para ele através do véu. Em algo não muito feliz, talvez. Era a segunda vez que ele a via no convés. Não havia planejado falar com aquela bela mulher, mas ela parecia tão inconsolável enquanto olhava para o mar que sentiu que deveria fazê-lo. Ninguém merece estar tão triste. Perdi meu marido e estou indo para longe da minha casa, improvisou ela. Parecia certo dizer aquilo, e foi tudo no que conseguiu pensar naquele momento. O que prova que sempre existe uma pessoa com problemas piores do que os nossos. Acabei de perder a minha noiva. Para outro homem, acrescentou ele, se abrindo com ela. Vim para a Europa respirar outros ares, por causa de todas as fofocas em Nova York. Mas acabei descobrindo que fugir não resolve. Então, decidi voltar para casa, depois de passar um mês sozinho e triste, falou o homem, sorrindo para ela. Angelique se perguntou o que ele diria se ela lhe contasse que havia sido obrigada a fechar seu bordel e que estava sofrendo por acabar com seu negócio, pelos clientes perdidos e por se separar das mulheres maravilhosas que haviam trabalhado para ela. Pensar nisso a fez sorrir. Sua honestidade teria sido tão absurda que o teria chocado profundamente. Sinto muito por sua noiva, disse ela com simpatia, surpresa e tocada pela honestidade daquele homem, algo bem diferente do que estava acostumada na Europa, pois todos sempre escondiam seus sentimentos. E eu por seu marido. Você tem filhos? Ele a viu quando embarcara no navio e não reparou em nenhuma criança com ela, apenas uma criada. Estavam em cabines próximas, no mesmo convés, embora a dela fosse maior, ele podia dizer isso de onde estava. Mas a dele também era boa. A jovem balançou a cabeça em resposta à sua pergunta. Não, não tenho. E provavelmente nunca terei, ela quase acrescentou. Angelique nunca teria filhos agora.
quem se casaria com ela se soubesse toda a verdade sobre sua vida? Ela escolhera seu destino em Paris, ao abrir o boudoir. Algumas das meninas poderiam eventualmente se casar, como Fabienne, mas, no mundo de Angelique, isso não era possível. Aquele homem não tinha ideia do que ela era ou do que fizera até então. Angelique tinha certeza de que ele não teria falado com ela em público se soubesse, apenas em uma casa como a que ela costumava administrar, se fosse inclinado a esses caprichos. E o fato de ela nunca haver levado clientes para o andar de cima não fazia diferença. Agora estava marcada para sempre e sabia disso. Se quisesse trabalhar novamente, teria de abrir outro bordel. As garotas, inclusive, contavam com seu retorno. E seus clientes ficariam encantados, principalmente depois de ela ter poupado todos de um grande escândalo. Angelique devia muito ao boudoir, pois o sucesso do bordel havia aumentado substancialmente e o presente que seu pai lhe dera. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você ficará em Nova York por muito tempo? Perguntou o homem educadamente, e ela pareceu vaga. Não sei. Alguns meses, talvez um ano. Não tenho motivos para me apressar. Naquele momento, ele então percebeu que ela não era francesa, e sim inglesa, embora tivesse ouvido falar francês com os comissários de bordo quando recusou uma espreguiçadeira e um cobertor que lhe ofereceram. Ele falava francês bem o suficiente para entender que ela era fluente no idioma. Você mora na Inglaterra ou em Paris? Perguntou ele, curioso sobre a bela jovem. A resposta correta seria em lugar nenhum, e era por isso que ela parecia tão triste. Meu marido e eu nos mudamos da Inglaterra para Paris há um ano, mas ele morreu e pensei em ficar um tempo em Nova York até decidir o que fazer. É uma mudança e tanto. Ele gostava do som aristocrático da voz daquela bela mulher, e ela era mais simpática do que a maioria das inglesas que havia conhecido. Além disso, parecia à vontade em falar com um homem, o que nem sempre era o caso de uma mulher de alto nível sozinha. Mas aquilo era uma arte que ela havia aprendido com a prática. Desde que chegara a Paris, Angelique vinha superando sua timidez, mas ele não precisava saber disso. Você tem amigos em Nova York? Perguntou ele. Ela hesitou antes de responder. Não muitos. Angelique não poderia procurar as pessoas que ela conhecia, nem mesmo saberia como encontrá-las. Teria sido inapropriado contatá-los, devido ao lugar onde haviam se conhecido. O bordel havia recebido vários clientes americanos no ano anterior, principalmente de Nova York e de Boston. Aquela pergunta fez com que ela pensasse em John Carson, e na difícil conversa final que tivera com ele e que o deixou arrasado. Angelique não estava arrependida de sua decisão. Não poderia se casar com um homem a quem não amava apenas pelo seu dinheiro. Havia algo nele que não era certo para Angelique, apesar de suas generosas ofertas, primeiro para ser sua amante, depois esposa, quando ficou viúvo. Ela não conseguia se esquecer do fato de John ter ficado profundamente irritado quando ela o recusou. O homem a achou corajosa por estar indo para Nova York sem conhecer praticamente ninguém. Isso não era muito comum para uma mulher, e ele a admirava por isso. A propósito, meu nome é Andrew Renanson, falou ele, estendendo a mão, que Angelique apertou com sua delicada luva preta. Ele notou que suas mãos eram pequenas, assim como seus pés, calçados em elegantes sapatos pretos. Angelique Latin, ela se apresentou, rezando para que ele não conhecesse seu irmão Tristan ou soubesse quem ele era. Ou pior, que fosse amigo de Edward. Seu meio-irmão mais novo era repulsivo. É um nome muito bonito, comentou Andrew, pensando que ela também era uma mulher linda. Andrew gostou de conversar com ela. Os dois ficaram ali em silêncio por um tempo, olhando para o mar, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então ela se virou como se fosse voltar para a cabine.
Vou voltar à minha cabine para ler mais um pouco, disse ela em voz baixa. Andrew assentiu, sorrindo. Ele era bem mais alto do que ela e parecia ser cerca de 10 anos mais velho. Imaginou que Angelique tivesse uns 24 ou 25 anos. Ela parecia mais velha em função dos trajes elegantes, o que era sua intenção. Ela amava roupas bonitas e tinha desenvolvido um gosto por moda em Paris, entregando-se a esse prazer sempre que possível. Ele não comentou nada sobre vê-la novamente. Não era necessário. Nas próximas semanas, eles ainda se encontrariam muitas vezes no navio. Estavam em uma longa viagem. Poderiam se conhecer melhor, se quisessem. Chegariam a Nova York em 3 semanas se o tempo ficasse bom, ou em 4, se as condições fossem menos favoráveis ou o vento estivesse ruim. Ele respeitava o luto dela, mas não fazia ideia se o marido havia morrido muito recentemente, e também não queria perguntar. Ele fora abandonado praticamente no altar, 2 dias antes do casamento, no início de agosto. A dor só começou a passar 6 semanas depois, mas agora ele já estava se sentindo animado por falar com uma mulher bonita no navio. Quando ela foi para a cabine, Andrew sorriu para si mesmo e começou a caminhar sozinho no convés. Angelique adormeceu na cama, lendo, com o suave movimento do navio, e não apareceu para o chá. Claire foi vê-la e encontrou-a adormecida, deixando-a, então, sozinha. Ela acordou a tempo do jantar, mas decidiu comer em sua cabine e só saiu de lá novamente no dia seguinte, usando um impressionante traje de lã branco e outro chapéu enorme, que dessa vez mostrou mais de seu rosto. Ela notou Andrew novamente quando entrou no convés, e ele ficou satisfeito por vê-la quando os dois se aproximaram. Ela andava muito mais bem vestida do que qualquer mulher no navio, e as outras a olhavam com inveja. Não a vi no chá nem na ceia ontem, comentou ele. Você está bem? Sim, só muito cansada. O livro que eu estava lendo era muito entediante, então caí no sono. Ela sorriu para ele. Sempre adormeço quando leio. E isso não é bom. Sou advogado e tenho que ler muito. Eles caminharam juntos enquanto outros liam ou dormiam, as mulheres debaixo de guarda-sóis para evitar o sol. Ele notou que Angelique não parecia se importar com o sol e não carregava nada para se proteger dele. Em que ramo do direito você atua? Perguntou, parecendo interessada no que ele fazia. Ela havia se tornado especialista em traçar o perfil de homens. Era de sua natureza agora e gostava disso. Ele parecia um homem inteligente e interessante, apesar de ser jovem. Tenho praticado direito civil e um pouco de constitucional, o que é muito chato. Quero entrar na política. Espero me candidatar ao Congresso ou ao Senado em 1 ano ou 2. Quem sabe você vire presidente um dia? Ela o provocou, mas não tinha ideia de quem ele era ou de suas conexões. Quem sabe ele realmente virasse presidente? A América era muito diferente da Inglaterra, onde você tinha de nascer rico. Para os americanos, tudo era possível. Talvez, disse ele com cautela, embora isso seja o que o meu pai quer para mim, mais do que eu mesmo, acrescentou ele. Eu me contentaria em ser congressista ou senador. Acho que essa foi uma das coisas que assustaram minha noiva. Ela não gostava da ideia. Achava que ser político era algo vulgar e que a nossa vida não seria muito agradável. Ela tentou me convencer a mudar de ideia várias vezes. Ele sorriu com tristeza para Angelique e ficou surpreso consigo mesmo pelas coisas que estava lhe contando. Penso mesmo sobre ser rei, falou ela com o rosto sério. Muito vulgar e trabalhoso. Então ela riu, e ele também. Andrew notou que Angelique parecia muito jovem quando sorria. Você conhece o rei? Perguntou. Ele teve a impressão de que isso era possível, mas ela balançou a cabeça. Não este. Angelique não comentou que tinha parentesco com nenhum rei.
Era interessante que os dois países tivessem novos monarcas no mesmo ano. Os dois caminharam mais um pouco, então ele apresentou alguns conhecidos, que se mostraram intrigados com a bela dama. Depois, os dois se sentaram e pediram o chá, que foi servido com deliciosos biscoitos delicados. Conversaram sobre política norte-americana e sobre a eleição de Andrew Jackson, 2 anos antes, que parecia uma pessoa impressionante para ela. Andrew explicou algumas coisas que Angelique não entendia e que achava confusas sobre as eleições americanas. Ela não estava familiarizada com o assunto, mas entendeu tudo. O que você fazia em Paris para passar o tempo? Angelique refletiu por um instante, tentando decidir como dizer isso a ele de uma forma aceitável. Alguns trabalhos de caridade, ajudando mulheres jovens que cresceram em situações desfavoráveis. Muitas delas sofreram sérios abusos e foram exploradas sexualmente. Fiz o que pude para ajudá-las a ter uma vida melhor. Ela fez soar como se tivesse trabalhado em uma causa nobre e, de certa forma, era verdade, embora Angelique não tivesse tentado tirar as meninas daquela profissão e também houvesse se beneficiado disso. Porém, tinha se certificado de que elas fossem generosamente remuneradas e, se agora quisessem, poderiam seguir outro caminho com o dinheiro que haviam ganhado. E você conseguiu? Acho que sim. Isso é um pouco como a política, tentando ajudar as massas a conseguir um acordo justo. Nunca pensei nisso dessa maneira. Às vezes, acho que nossos reis apenas comem e bebem muito e se satisfazem à nossa custa. E era verdade que os antigos reis da Inglaterra e da França, os dois obesos, bebiam demais e haviam se afastado de seus subordinados. Isso trouxe consequências desastrosas para as economias de seus países, que sofreram por conta disso. Você se interessa por política, Angelique? Um pouco. A breve revolução em Paris, em julho, foi muito desanimadora. Você estava na cidade? Não, eu me acovardei e me refugiei na Normandia com algumas amigas. Acho que foi sensato. E a monarquia na Inglaterra certamente parece mais sólida que a da França. Não houve revolução na Inglaterra. Já na França, todos os meus parentes de lá foram mortos na última, menos a minha mãe, que foi mandada para a Inglaterra quando ainda era bebê. Bom, ela pôde conhecer o meu pai mais tarde na Inglaterra. Nesse momento Andrew entendeu a origem do nome dela. Seus pais ainda estão vivos? Ela balançou a cabeça, parecendo triste por um momento. Não, os dois morreram. Tenho 2 irmãos, mas não nos damos bem. Para dizer o mínimo, pensou ela. Sou filho único e também perdi a minha mãe. Mas ainda tenho pai, só que nós não somos muito próximos também, e às vezes tento evitá-lo. Ele é muito ambicioso em relação à minha carreira política, mais do que eu, e por isso muitas vezes não concordamos. Vejo a política como uma chance de fazer a diferença, o que é importante para mim. Não estou satisfeito com as coisas como estão e quero fazer algo para mudar. Quero ter voz. Angelique ficou fascinada com o discurso dele. Ela teria gostado de fazer algo assim, mas isso era impossível para uma mulher. Você tem sorte de ser homem. As mulheres não têm essa chance. Talvez tenham um dia. As coisas mudam. Muito devagar. Eu provavelmente não vou estar aqui para ver isso acontecer, nem você. Quem sabe? Às vezes as coisas acontecem mais rápido do que esperamos, falou ele, lhe dando esperanças. Andrew tinha muitas ideias, e várias delas eram inspiradoras, algumas muito revolucionárias para sua época. Mas ele acreditava que alguém deveria dar o primeiro passo. Gostaria de jantar comigo? Convidou ele com cautela, sem saber se ela acharia a ideia apropriada. Angelique ficou feliz em aceitar o convite e, um pouco mais tarde, foi se trocar e o encontrou no salão, onde as mesas estavam postas.
Ela estava usando um vestido de tafetá preto com um broche de diamante no ombro que chamou a atenção de Andrew, fazendo com que ele a elogiasse. Era da minha mãe, explicou Angelique. A joia ficara trancada em seu baú por um tempo, embora ela tivesse usado uma ou duas vezes no boudoir, em noites especiais, onde também fora admirada. Foi presente do meu pai. Ela não lhe disse que a esposa do irmão, Elizabeth, tinha ficado com a maioria das joias. Havia muitas coisas que Andrew não precisava saber. Ele estava curioso para saber quem era seu pai, mas não o suficiente para perguntar, pois não queria parecer grosseiro. Os dois desfrutaram de um jantar muito agradável e, mais tarde, ela comeu novamente na cabine. Claire apareceu para visitá-la e disse que estava se divertindo com as pessoas a bordo. Havia uma menina irlandesa muito gentil em sua cabine que estava indo visitar parentes nos Estados Unidos, e elas ficaram amigas. A criada esperava vê-la em Nova York. Angelique também esperava encontrar Andrew lá. Por ora, uma boa amizade estava crescendo. Isso tornou a viagem mais agradável para ambos enquanto curavam suas respectivas feridas, embora a dela fosse diferente do ele que pensava. No terceiro dia de viagem, quando os dois se encontraram no convés, ela notou várias pessoas observando-os enquanto caminhavam. Eles formavam um casal impressionante. As mulheres admiravam as roupas dela e observavam para ver como ela estaria vestida. Angelique tinha um ar de mistério. Andrew também gostava da atenção que ela estava recebendo e dos olhares de admiradores. Ele gostava de estar com Angelique, de ser o sortudo com quem ela estava conversando. A jovem parecia profundamente atenta a tudo que ele dizia, como se Andrew fosse o único homem no mundo com quem desejasse estar. Ela o fazia se sentir importante e especial. Ele, por outro lado, se sentia importante por estar com ela. Quando ele falava, Angelique lhe dava atenção total, ao contrário de muitas mulheres que conhecia, que pareciam entediadas ou se revelavam excessivamente interessadas nele pelas razões erradas. Angelique era diferente. Era uma mulher direta, que se sentia bem conversando com um homem, sem segundas intenções por trás disso, nada além do prazer de sua companhia. No quarto dia, ela também concordou em jantar com ele, o que o deixou encantado. Angelique estava usando um vestido de noite preto simples, mas espetacular, que tinha uma saia discreta em forma de sino e um decote generoso. Havia colocado diamantes nas orelhas, um colar de pérolas e longas luvas brancas, que ela só removeu na hora de comer. Os dois apreciaram o som dos músicos, que tocavam para os convidados. Então, depois de um tempo, Andrew sugeriu que eles fossem dar uma volta no convés, a fim de tomar um pouco de ar. O mar estava muito calmo, e o navio, estável. Andrew ajudou a colocar uma pequena estola de pele de raposa nos ombros antes de deixarem o salão. Eles conheceram o capitão, que foi muito agradável com os dois quando passaram por ele na saída do salão. O capitão a cumprimentou como a lady que era e dirigiu-se a ela como Senhora Latam. Ele não se dirigiu a ela como Vossa Senhoria, porque não sabia, e não ocorrera a Andrew, que ela possuía um título. Ele era americano e não estava acostumado com isso. Os dois jantaram juntos muitas noites a partir daí, isso quando ela não ficava sozinha em sua cabine. Durante o dia, eles passeavam pelo convés, conversavam durante horas sobre uma série de assuntos e jogavam cartas. O tempo tinha estado perfeito, e a viagem foi mais rápida do que o esperado sob o céu azul. Eles se conheceram bastante durante a viagem e, no último dia, depois de mais de 3 semanas no navio, se encontrando noite e dia, se sentiam como velhos amigos. Andrew passara momentos maravilhosos com ela e disse isso a Angelique assim que os dois se acomodaram no salão para saborear um champanhe na última noite. Eu gostaria de vê-la novamente em Nova York, se você concordar. Ele esperava mesmo que isso pudesse acontecer.
E Angelique gostara tanto da viagem quanto Andrew. Ela não esperava encontrar ninguém, nem queria. Havia embarcado com vontade de chorar pela vida perdida e se preparar para uma nova, mas, em vez disso, aquele homem a conquistara como em um conto de fadas, o que tornava a ideia de estar em Nova York muito mais excitante. Eu também gostaria muito, falou ela em voz baixa, olhando para baixo. Às vezes, era difícil encará-lo. Seu olhar era muito direto, e sua paixão por ela, bastante óbvia. Ele foi o primeiro homem que Angelique de fato conheceu, com quem realmente queria passar mais tempo e com quem um dia poderia, quem sabe, ter um relacionamento. Os outros até então haviam se mostrado inadequados, muito mais velhos ou casados. Andrew não, embora Angelique soubesse muito bem que ela não era a mulher mais apropriada para ele. Não tinha certeza do que fazer, mas sabia que não queria que aquele conto de fadas terminasse. Havia se acostumado à companhia de Andrew e não queria perdê-lo. Onde você vai se hospedar? Perguntou ele. Tem uma reserva no City Hotel. Era o melhor hotel de Nova York, e muito grande, com 140 quartos, um salão de baile, lojas, biblioteca, salão de jantar e várias suítes grandes, uma delas, inclusive, reservada para ela. Pensei em ficar lá por um tempo e talvez procurar uma casa para alugar por alguns meses, talvez 6 meses ou mais, até eu voltar para Paris. Ele assentiu, pensando por um instante. Posso ajudá-lo a encontrar um lugar, se você quiser. Conheço Nova York muito bem e tenho certeza de que vai querer ficar em um bom bairro. Sim, quero mesmo, concordou ela, e os dois sorriram um para o outro. Nova York ficaria muito mais divertida agora por causa dele. Gostaria de mostrar a cidade a você, ofereceu ele, deixando Angelique ainda mais animada e satisfeita. Em seguida, os dois entraram no salão novamente para uma última taça de champanhe. Naquela noite, Andrew a deixara na cabine com pesar. Gostava de tê-la para si mesmo. Não queria competir com todos os homens que ele sabia que correriam atrás dela em Nova York. Andrew estava ciente de que vários cavalheiros estavam interessados nela, mas ele a monopolizara por 3 semanas inteiras, e ela não pareceu se importar com isso. Pelo contrário, parecia tão encantada quanto ele pelo tempo que haviam passado juntos. Eles ficaram lado a lado no convés quando o navio aportou no dia seguinte. Claire havia arrumado as malas da patroa, que estavam na cabine de Angelique para serem coletadas. Ela estava usando um vestido de cetim cinza e um casaco combinando, com um chapéu do mesmo tecido, feito por seu modista favorito em Paris, além de uma pequena pele de raposa prateada ao redor do pescoço. Parecia saída de uma revista de moda, e várias mulheres a encararam com inveja pela última vez. Elas haviam prestado atenção nos modelitos escolhidos por Angelique durante toda a viagem, assim como Andrew. Alguém virá buscá-la? Perguntou Andrew, preocupado, e ela balançou a cabeça. Pedi ao comissário de bordo que providenciasse uma carruagem para me levar até o hotel. Ele assentiu, satisfeito em saber disso. Vou encontrá-la no hotel mais tarde, para ter certeza de que tudo está bem. Vou ficar bem, disse ela, mas agradeceu-lhe a ajuda. Havia acontecido uma série de coisas inesperadas naquela viagem. Ela teria conseguido superar tudo que havia acontecido semanas antes sem ele, e estava determinada a fazê-lo sozinha, mas o fato de Andrew ter aparecido em sua vida era um presente pelo qual, por ora, estava grata. Angelique se divertiu muito com ele e tinha certeza de que Andrew também havia gostado de sua companhia. Ambos haviam curado suas feridas. Você vai estar muito ocupado? Perguntou ela, e Andrew assentiu com a cabeça enquanto esperavam o navio atracar. Tenho que voltar para o trabalho. Passei 2 meses me esquivando das minhas responsabilidades. Isso é o máximo permitido para um coração partido.
Ele sorriu quando disse isso e pareceu não se importar mais com o antigo relacionamento. Então, virou-se para Angelique. Você fez tudo mudar nas últimas semanas. Nunca achei que isso poderia acontecer, confessou ele, com uma voz gentil. Andrew queria que ela soubesse como ele se sentia antes de se separarem e de continuarem com suas vidas em Nova York. Eu também não. Pensei que ia chorar durante toda a viagem. Angelique sorriu para ele. Passei momentos maravilhosos com você, Andrew. Obrigada. Ele não respondeu, apenas segurou sua pequena mão coberta pela luva até que o desembarque fosse anunciado. Então, conduziu até sua cabine, deixou-a com Claire e foi verificar suas próprias malas, voltando em seguida para desembarcar com ela e vê-la entrar na carruagem. Eles saíram do navio juntos, sorrindo, e, quando ele ajudou a se acomodar na carruagem, ela se virou e sentiu um beijo na bochecha. Andrew se afastou dela com dificuldade. Não podia mais imaginar não estar com aquela bela mulher todos os dias. Vou vê-la mais tarde, disse ele gentilmente. Andrew lhe deu seu endereço e lhe pediu que enviasse uma mensagem se tivesse algum problema. A jovem acenou quando eles se afastaram. Havia uma segunda carruagem só para suas malas. Claire estava com ela e parecia triste por se despedir do navio e de seus novos amigos. As duas fizeram uma viagem inesperadamente feliz. Elas sorriram uma para a outra enquanto seguiam para o hotel. Capítulo 18. O City Hotel era ainda mais grandioso do que ela esperava, mas Angelique podia pagar o preço cobrado. Tinha o dinheiro que o pai havia lhe deixado e o que ganhara por conta própria. Ela estava sempre atenta aos gastos e sabia que o que tinha precisava durar para sempre. Não contava com a ajuda de ninguém e, apesar do bom gosto para a moda e dos vestidos caros que comprava, fora isso, não era extravagante. A suíte do hotel era linda, e a decoração, excelente. Claire também estava em um quarto muito bom, no último andar, com as criadas de outros hóspedes. 2 horas depois de sua chegada, enquanto Claire abria seus baús e viu que precisava ser pendurado, Angelique pediu uma refeição leve. Nesse instante, chegou ao quarto um enorme arranjo de flores para ela. Parecia um jardim inteiro de rosas. Era de Andrew, e o cartão dizia: Bem-vindo a Nova York. Já sinto sua falta. Com carinho, A.H. Elas colocaram o arranjo sobre uma mesa. Angelique estava admirando as flores quando um funcionário do hotel veio avisar que o Sr. Hanson estava no saguão e que desejava vê-la. Pode deixá-lo subir, disse Angelique ao homem e lhe deu algumas moedas. Logo depois, Andrew entrou no quarto, parecendo animado e feliz por vê-la, e a beijou na face. O tempo que passaram juntos no navio havia aproximado os dois muito rápido, e eles ficaram bem íntimos um do outro. Parecia que ela o conhecia havia meses, ou até anos. O que acha de dar uma volta por Nova York? Ofereceu ele. Sua carruagem estava lá embaixo. Era uma bela tarde de outono, e o advogado decidiu que só iria trabalhar no dia seguinte. Esquivar-me mais uns dias dos meus deveres não vai fazer mal nenhum. Assim você nunca se tornará presidente, ela o repreendeu, mas ficou feliz com sua decisão. Angelique pegou uma estola e o acompanhou. Logo depois, estavam passeando pelas ruas de Nova York na carruagem lindamente decorada de Andrew. Não era vistosa, mas era extremamente boa e apropriada a um homem. E ela gostava de estar ao seu lado enquanto ele apontava os lugares e instruía seu cocheiro sobre onde levá-los em seguida. No final da tarde, ela já tinha visto todos os marcos importantes. Passaram pelo Niblo's Garden, com seu teatro, pelo Vauxhall Gardens, pelo Teatro Nacional e pela Mansão Morris Jumel, pela James Watson House, e pela Gracie Mansion, bem como pelo Castle Garden, pela City Hall e pela St. Patrick's Cathedral nas ruas Moat e Prince. Fora um passeio longo.
Depois, voltaram ao hotel para um chá tardio. Os dois estavam no salão de jantar, onde viam hóspedes e visitantes entrando e saindo, e podiam observar os diferentes estilos de vestimenta usados na cidade. As mulheres pareciam se vestir de forma mais conservadora em Nova York do que em Paris, embora usassem alguns casacos e vestidos bonitos, além de chapéus exuberantes, mas nenhum tão elaborado ou elegante quanto o de Angelique. Andrew amava vê-la com cada peça que ela escolhia. Não conhecia nenhuma mulher tão elegante quanto ela. Sua ex-noiva era muito simples em comparação àquela dama, e muito menos sofisticada e interessada no mundo. Ele estava começando a achar que o término de seu noivado havia sido, na verdade, uma bênção. Nunca poderia ter adivinhado que Angelique apareceria e roubaria seu coração. Ele a deixou descansar naquela noite, mas a convidou para jantar e ir ao teatro no Sans-Souci no dia seguinte, para assistir a uma ópera no Teatro Nacional 2 dias depois, e para jantar e dançar no Delmonico's, e no Niblo's Garden em seguida. Ela quase não teve tempo para recuperar as energias entre as noites com ele e descobrir a cidade por conta própria. No final de 2 semanas, Angelique ainda não havia conhecido nenhum dos amigos dele, pois Andrew foi muito sincero admitindo que a queria só para si. Mesmo assim, eles encontraram alguns conhecidos dele no teatro e em restaurantes, e Andrew a apresentou todo orgulhoso. Seus amigos ficaram deslumbrados com a beleza de Angelique, enquanto as mulheres se mostraram impressionadas e encantadas com sua simpatia. Ela não agia de forma prepotente, nem parecia cheia de si. Estava feliz em conhecer pessoas novas e parecia extasiada ao lado de Andrew. Eles foram visitar algumas casas para que ela pudesse decidir onde ia morar, mas não encontraram nada de que ela gostasse. Apesar disso, Angelique não ficou triste. Por ora, estava feliz no hotel. Certa noite, 3 semanas depois que chegaram à cidade, Andrew a beijou com intensidade de forma apaixonada. Depois de 6 semanas na companhia um do outro, ele não conseguia mais se segurar e se contentar em dar-lhe um beijo na face. Angelique não se opôs, estava tão apaixonada por ele quanto jovem por ela. A essa altura, era início de novembro, então ele falou que queria apresentá-la ao pai. Porém, o homem estava muito ocupado no momento com algumas negociações importantes em Boston. Andrew mostrou-se feliz por ficar com ela sempre que não estava trabalhando, e eles passaram o dia de ação de graças no hotel, já que o pai dele estava com alguns amigos. Andrew explicou o feriado a ela, e Angelique gostou da ideia da gratidão e de passar um dia com amigos e familiares. O Natal estava próximo, e fazia apenas 3 meses que os dois haviam se conhecido. Certa tarde, depois de voltarem de uma caminhada na neve, ele segurou as mãos dela para aquecê-las e, então, quando Angelique tirou o chapéu e colocou a estola de pés na sala da suíte, foi surpreendida com Andrew de joelhos à sua frente. Andrew, o que você está fazendo? Perguntou ela gentilmente. Seus olhos estavam brilhando com tudo o que sentia por ele, e suas bochechas, rosadas por causa do frio. Angelique Latin, disse ele, entre lágrimas de emoção despontando nos olhos, você me daria a honra de se casar comigo? Angelique não esperava por isso, embora qualquer pessoa que observasse os dois pudesse dizer que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Ela nunca poderia imaginar que existia a possibilidade de sair um casamento dali, e não tinha expectativas ou projetos nesse sentido. Ela o amava sinceramente, e suas lágrimas começaram a encher seus olhos enquanto a sentia. Ah, meu Deus! Sim. Sim. Ah, meu querido, eu amo você, disse ela, enquanto Andrew se levantava e a abraçava. Tudo o que ele conseguia imaginar era seu futuro brilhante juntos, e todos os seus sonhos se tornando realidade. E, ao abraçá-lo, Angelique sabia que havia coisas que deveria lhe dizer, mas, por outro lado, não gostaria de perdê-lo.
Ela se perguntou se deveria contar a ele sobre Paris e o boudoir, mas talvez ele não precisasse saber. Ela não queria machucá-lo, mas também não tinha a intenção de mentir para ele, e ficou preocupada com isso. Tudo o que ela sabia era que o amava muito e que queria ser sua esposa. Angelique nunca se sentirá assim antes. Eu te amo tanto. Continuou ela. Isso era tudo o que conseguia dizer. Ele não sabia nada a respeito de ela ter trabalhado como babá ou que o irmão a havia abandonado. Andrew desconhecia muita coisa sobre o passado da jovem, mas aceitou como ela era. O que mais Angelique poderia pedir? Estaria ela correndo o risco de perdê-lo se contasse tudo? Mas e se ele um dia acabasse descobrindo? Por outro lado, Nova York parecia muito distante de tudo o que acontecera com ela nos últimos 3 anos. Ela se agarrou a ele como se fosse uma criança perdida, quando Andrew começou a fazer planos para o futuro. Temos que encontrar uma casa, disse ele, parecendo animado, e eu gostaria que nos casássemos logo. Por que esperar? Andrew pareceu refletir por um momento. Devo escrever para o seu irmão e pedir a sua mão? Sei que disse que vocês não se dão bem, mas não quero ofendê-lo, ou fazer alguma coisa inadequada. Ele não se ofenderá, falou ela em voz baixa, trazida de volta à realidade com o que Andrew dissera. Ele não se importará. Ele me odeia. Você não precisa pedir minha mão a ninguém. Devemos convidá-lo para o casamento. E o seu outro irmão? Certamente que não. Se você fizer isso, eu não irei, ela o provocou, e ele riu. Quero que você conheça o meu pai assim que ele voltar de Boston. Ele esteve muito ocupado nos últimos meses. Tenho certeza de que vai adorar você, disse Andrew, muito feliz. 3 dias depois, ele lhe deu um anel de noivado, que era muito mais do que ela esperava, com um grande diamante e uma armação intrincada. Ela teria ficado feliz com um simples anel mesmo se ele não tivesse lhe dado nada. Era Andrew que ela amava, e não o que ele poderia lhe proporcionar. Angelique se deu conta de que nunca tinha sido tão feliz na vida. Andrew já falava em apresentá-la a seus amigos como sua futura esposa, mas achou melhor fazer isso depois que falasse sobre o noivado com o pai, que era um ferrenho defensor da tradição e dos bons costumes. Andrew avisou-lhe que o pai era muito conservador em suas crenças, mas estava certo de que ficaria encantado com sua escolha. Sabia que todos ficariam, mas, na verdade, o que ele próprio achava era o mais importante. Andrew queria planejar o casamento logo e não via razão para que esperassem mais. Os dois sabiam o que queriam e tinham idade para fazer o que bem entendessem. E, quando ele disse isso, ela admitiu que era mais nova do que dissera no início. Angelique explicou ao noivo que, assim, ela pareceria mais respeitável. Na verdade, tenho 21 anos, confessou ela, tímida. Era a única verdade que estava disposta a admitir entre todas as mentiras que contara. O noivo riu de sua confissão e ficou feliz. Ele tinha 30 anos e não via problema nenhum na diferença de idade. Para ele, tudo naquela união era perfeito, e estava certo de que seu pai pensaria o mesmo. Angelique esperava que sim e estava ansiosa para conhecê-lo. Andrew fez parecer assustador e um pouco severo, mas tinha certeza de que o pai amava seu único filho e queria que ele fosse feliz. Vamos nos casar em fevereiro, no dia de São Valentim, sugeriu Andrew, e Angelique adorou a ideia. Não teremos muito tempo para planejar a cerimônia, observou ela, pensativa. Você quer um casamento grande? Ela não tinha certeza de como organizá-lo, especialmente em Nova York. Teria conseguido fazer isso em Paris ou em Londres, mas não ali. Tudo ainda era muito novo para ela. Na verdade, não, disse ele, com sinceridade. Você não tem amigos aqui e, se não quer que a sua família venha da Inglaterra,
Não seria certo ter centenas de conhecidos meus na cerimônia. Por que não tentamos fazer algo pequeno? Ele não disse isso, mas, como pensava que ela havia ficado viúva recentemente, achava melhor realizar um casamento discreto, e tinha certeza de que seu pai também pensaria assim. Andrew imaginou que um casamento íntimo seria mais apropriado, apenas com o pai e os amigos mais próximos. Ele não se importava com os detalhes da cerimônia, desde que se casassem logo. Não podia esperar para começar uma família com ela, que também apreciou a ideia. Tudo o que ela queria agora era ser sua esposa e ter filhos com ele. A jovem queria escrever para as meninas do boudoir e dizer-lhes que não esperassem por ela. Angelique sabia que Fabienne ficaria feliz por ela. Escrevera para a amiga ao chegar a Nova York, e Fabienne respondera que ela e Jacques haviam se casado em outubro e que já havia um bebê a caminho. A vida delas tinha mudado muito. Angelique já pensava em vender os móveis do boudoir que estavam em um depósito. Não queria o mobiliário do bordel em sua nova casa. Então resolveu escrever para os responsáveis pelo depósito pedindo a eles que vendessem tudo para ela. Angelique mal conseguia absorver tudo aquilo, enquanto ela e Andrew faziam planos. Na noite anterior à véspera de Natal, o casal iria jantar com o pai do noivo, que estava muito ansioso para conhecer a futura nora e certamente ficara feliz pelo filho. Por tudo o que Andrew falara da amada a ele, Angelique parecia a mulher perfeita. E Andrew sabia que era. Na noite em que eles foram jantar com o pai de Andrew, Angelique estava usando um vestido simples de veludo preto, com um decote que apenas insinuava, mas que não mostrava demais, as pérolas da mãe e uma pequena tiara no cabelo que fora da avó materna quando jovem. O acessório era muito valioso para ela, que já o havia usado uma vez antes, para ir a um baile em Londres com o pai. Depois que o duque ficou doente e que eles pararam de ir à cidade, Angelique nunca mais a usou. Mas, esta noite, parecia apropriado colocá-la, e também o belo anel de noivado que Andrew lhe dera. Ele prendeu a respiração quando a encontrou no hotel. A noiva estava deslumbrante, e ele nunca sentira tamanho orgulho. Mal podia esperar para que o pai a conhecesse. Angelique ficou um pouco assustada quando a carruagem parou na frente de uma enorme mansão na Pearl Street. Ela não esperava que a residência fosse tão grande e ficou um pouco assustada por um momento, mas logo lembrou-se de que já estivera em casas maiores. E Belgrave, onde crescera, era muito maior do que a construção que estava à sua frente. Ela não tinha comentado nada com Andrew sobre esse assunto, não havia motivo para isso, já que Belgrave não lhe pertencia mais e Angelique não podia mais nem ir até lá. Não havia por que chorar o passado com um futuro tão brilhante pela frente. 2 criados e um mordomo receberam na entrada, o que a fez lembrar-se novamente de Belgrave, mas tudo ali parecia mais novo e menor do que a enorme propriedade na Inglaterra. A sala da frente da casa do pai de Andrew era toda de mármore, com um enorme candelabro de velas iluminando o cômodo. Ela tirou a estola e a entregou a um dos criados, enquanto Andrew a conduzia até o grande salão, onde seu pai os aguardava. O homem estava de costas, olhando para o jardim, com uma bebida na mão. Usava gravata branca e smoking, assim como o filho. O pai de Andrew enfim se virou, e os 2 homens trocaram um olhar caloroso. E, então, quando ele voltou a olhar para a futura nora com um sorriso acolhedor, Angelique quase desmaiou, assim como ele. Nenhum dos 2 podia acreditar no que estava acontecendo. Era John Carson, o financista americano, que lhe pedira em casamento 3 meses antes no boudoir. Estava claro que o sobrenome Carson era um pseudônimo para suas visitas ao boudoir, e não seu nome verdadeiro. Nenhum dos 2 disse nada por um minuto. Enquanto o rosto de John se endurecia, Angelique tentou disfarçar a própria surpresa ao vê-lo, pois ficara pálida. Aquilo era mais uma peça cruel do destino.
aquele homem estava profundamente apaixonado por ela. Primeiro propôs que ela se tornasse sua amante, depois estava decidido a se casar com ela, uma vez que ficara viúvo. John a desejava tanto que não ligava para o fato de ela gerenciar um bordel. Estava disposto a fazer praticamente qualquer coisa para se casar com Angelique e ficou chocado e zangado quando ela o rejeitou. E agora ela ia se casar com seu filho. Aquilo era quase irônico. Ele sabia sobre o passado dela em Paris, e ela estava aterrorizada com a possibilidade de ele contar a Andrew agora. Como vai? Disse ele, curvando-se com profundo respeito e os olhos brilhando. Ela rezou para que o homem pudesse superar o que havia acontecido e aceitá-la como a futura esposa do filho, mas o olhar dele era de pura fúria, e Andrew percebeu isso. Há alguma coisa errada? Perguntou ele, olhando do pai para a noiva, sem conseguir entender a expressão no rosto do homem. Claro que não, respondeu John. Prazer em conhecê-la, disse ele a Angelique. John terminou sua bebida, fez sinal para os criados e se sentou no salão com uma expressão dura no olhar. Tudo o que ele queria era que a noite chegasse logo ao fim para que aquela mulher fosse embora de sua casa e da vida de seu filho. Não poderia permitir que Andrew se casasse com ela, embora ele mesmo estivesse disposto a fazer isso. Inclusive, desejou muito que isso acontecesse, e teria feito tudo ao seu alcance para convencê-la a dizer sim. Ele ainda não tinha se recuperado de sua recusa. E agora havia essa cruel mudança de destino. A ceia foi terrivelmente sofrida e silenciosa. John tomava sua bebida sem falar uma palavra com Angelique ou olhar nos olhos dela, conversando com o filho sobre questões comerciais, como se ela não estivesse ali. Andrew não tinha ideia do que estava acontecendo, mas Angelique se sentiu mal a noite toda e quase não comeu. E, assim que o jantar terminou, o pai se levantou e pediu para dar uma palavra com o filho em particular. John entrou na biblioteca e virou um touro furioso no momento em que Andrew fechou a porta e se virou para ele. O que está acontecendo? Ele nunca viu o pai agir daquela forma antes, como um animal em uma gaiola. Você não pode se casar com essa mulher, gritou John para Andrew. Não vou permitir que isso aconteça. Você precisa terminar esse noivado imediatamente. Por quê? Não entendo. Você agiu como um louco a noite toda. Eu sei coisas sobre ela que você não sabe. Ela é uma prostituta, Andrew, nada mais do que isso. Está atrás de você pelo nosso dinheiro. Mas John sabia que, se isso fosse verdade, ela teria aceitado a proposta que ele havia lhe feito em Paris. Ele só disse isso porque a última coisa que queria agora era que seu filho se casasse com a mulher que ele desejava, a cortesã de um bordel em Paris. Ele se considerava velho o suficiente para fazer uma escolha como essa, mas isso seria demais para o filho. A mãe de Andrew fora uma mulher respeitável, de uma das famílias mais tradicionais de Nova York. Angelique não era nada respeitável, por mais distinta que pudesse parecer. Na opinião de John, aquilo era um escândalo, mas certamente não grande o suficiente para impedir que o filho se casasse com ela. Farei tudo o que puder para impedir esse casamento, Andrew. Você tem que parar com essa farsa agora. Não é uma farsa, eu a amo. Ela é uma pessoa maravilhosa. Você já conhece? Não, gritou o pai para ele, mentindo, pois era difícil demais para ele admitir a verdade. Que ele a conhecera em um bordel e que havia pedido a mão dela em casamento. Mas, agora, John estava preocupado com a possibilidade de Angelique confessar toda a verdade a Andrew. Era um risco muito sério para ele. Nunca quisera que o filho soubesse que ele teria se casado com ela. Se Angelique tivesse aceitado sua proposta, ele teria inventado uma história adequada, assim como ela mesma a fizera para se casar com Andrew. Você não sabe nada sobre a vida dela. Eu sei. Nunca conheci,
Mentiu novamente, mas ouvi muito sobre ela. Essa mulher é bem conhecida em Paris. O que ela lhe disse? Que tem 2 irmãos que não gostam dela e a quem também odeia. Os pais morreram. Ela foi casada, e o marido morreu. Por isso veio para cá, para uma mudança de ares. E eu a conheci no navio. Por quê? O que você sabe que seja diferente disso? Andrew parecia preocupado, mas não o suficiente para mudar de ideia. Estava muito mais chateado com o comportamento do pai do que a conversa que estavam tendo naquele momento. Tudo soava como uma mentira para ele. Você está chateado porque ela é europeia, e não uma garota americana de uma família conhecida? O homem era snob, então isso era bem possível. Andrew estava certo de que seu pai nunca teria se envolvido com uma mulher europeia. Mal sabia ele o que o John pretendia fazer. Não é nada disso, embora você não precise ir ao exterior para encontrar uma esposa. Há muitas garotas adequadas aqui. Ela irá destruir a sua carreira política e sua chance de ser importante. E eu posso lhe dizer uma coisa. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para evitar que você se case com ela. Ele ainda gritava, seus olhos estavam arregalados, e uma aveia em sua testa não parava de pulsar. O homem estava enlouquecido. Peça a ela que conte a verdade, e vamos ver se ela tem coragem. Posso lhe assegurar de que a verdade não bate com a história que você conhece. Ele andava de um lado para outro pela sala enquanto falava. Andrew não se moveu, apenas observava o pai. Ela é uma pessoa honesta e vai me contar se eu perguntar. Todos nós temos segredos que não queremos que os outros saibam. Se ela tiver algum, tenho certeza de que vai me dizer a verdade. Mas eu tenho 30 anos, pai. Você não pode me dizer com quem devo me casar ou me proibir de ficar com a mulher que amo. Não vou acabar como você e a minha mãe. Não quero ficar casado por 30 anos com alguém que odeio, me sentindo solitário e triste só porque me casei com alguém da família certa. Prefiro estar casado com uma mulher de uma família desconhecida a viver com a pessoa errada, que foi o que você fez. E você não pode me dizer como devo conduzir minha própria vida. Eu estava noivo de uma garota que você considerava certa, e ela fugiu com meu melhor amigo depois de me enganar. Andrew também estava com raiva. Nunca tinha visto o pai ter um comportamento tão abominável assim antes e estava profundamente triste por Angelique, que passara uma noite de tortura, mas, mesmo assim, mostrara-se digna e educada, embora parecesse estar prestes a chorar. Tenho certeza que ela também vai enganar você, bem mais rápido do que imagina. E meu casamento com a sua mãe e os motivos para que ele tenha acontecido não são da sua conta. Passei minha vida inteira vendo vocês dois se odiarem. Vocês mal conseguiam ficar na mesma sala. Não quero isso para mim. Os dois sabiam que ele estava certo, mas John não disse nada, apenas olhava para o filho, lastimando a situação. Livre-se dela, disse John sem rodeios. Você vai se arrepender se não fizer isso. E saiba que eu nunca mais a receberei em minha casa. Se você fizer uma loucura e ficar com essa mulher, não a traga aqui de novo. Não sei por que ela voltaria aqui depois do seu comportamento hoje, disse Andrew ao caminhar até a porta. Boa noite, pai. Obrigado pela ceia. Então ele saiu e bateu à porta. John ficou apenas olhando. Ele se sentou em uma cadeira e, de repente, se sentiu com 100 anos. Angelique o rejeitara e, agora, ia se casar com Andrew. Ele queria ser dono dela, possuí-la e lhe dar tudo o que tinha. E tinha feito todo o possível para convencê-la a ficar com ele. Estivera obcecado por aquela mulher, e ainda estava, mas fora Andrew quem a conquistara. E, nesse exato momento, ele não sabia quem odiava mais. Se era Angelique, ou seu filho, por ter a mulher que ele desejava.
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 19. Andrew e Angelique voltaram para o hotel sem falar nada um com o outro. O rosto de Andrew estava duro como pedra. Ele não parava de pensar no pai e no que ele dissera, e Angelique tinha certeza de que o noivo estava furioso com ela, e estava morrendo de medo de perguntar o que o pai havia lhe dito. Sentada ereta na carruagem escura, com uma expressão séria, ela achava que nunca mais iria ver Andrew de novo. Ele não se casaria mais com ela, não depois do que o pai havia lhe contado. Angelique estava preparada para devolver o anel quando chegassem ao hotel. Ela não queria fazer isso na carruagem, com medo de deixá-lo cair no chão. Mas não tinha dúvidas de que seu noivado estava acabado e por isso lutava contra as lágrimas. Ela só queria ficar sozinha agora para chorar pelo fim do breve relacionamento. Era mais uma perda em sua vida, e das grandes. Um recepcionista ajudou a descer da carruagem, enquanto Andrew apenas olhava para ela, muito sério. "Posso subir com você?" Ela sentiu. Angelique lhe devolveria o anel lá dentro. Ele não precisaria pedir. Ela entendia muito bem a situação. Não merecia aquele anel pois não dissera toda a verdade sobre sua vida a Andrew. Fora um golpe do destino incrivelmente cruel o fato de o homem que lhe pediu em casamento, em Paris, acabar sendo o pai de Andrew. Ela não podia imaginar nada pior, a não ser se tivesse dormido com ele. Graças a Deus, não tinha feito isso. Se isso tivesse acontecido, ela não teria forças para enfrentar Andrew. No momento em que os dois se viram no salão da suíte, Andrew segurou suavemente seus ombros e falou com gentileza. "Eu quero que você se sente para que possamos conversar. Meu pai diz que há coisas sobre você que eu não sei. Quero que você me conte tudo agora, não importa quanto ache ruim. Eu amo você, e isso não vai mudar nada para mim. Mas preciso saber, para que nada parecido volte a acontecer. Se eu vou me tornar seu marido, quero saber tudo sobre você. O amor não é sobre amar apenas as partes boas, mas as ruins também." Lágrimas deslizaram por suas bochechas enquanto ele falava, e os dois se sentaram. "Não mereço você", disse ela com uma voz sufocada enquanto ele segurava sua mão. "Você gostaria de ter seu anel de volta agora." Ela começou a retirá-lo, mas Andrew a deteve.